E agora nós vamos falar sobre todas as recomendações que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, faz para o tratamento da Covid-19. Hoje nós vimos que foi desaconselhado o uso do medicamento antiviral Remdesivir. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a médica sanitarista Mariângela Simão, vice-diretora-geral da OMS. Boa tarde, doutora Mariângela. Eu gostaria de saber sobre essa decisão que saiu hoje, dessa não recomendação, digamos assim, né, do uso do Remdesivir, que eu gostaria de saber também se ele está completamente descartado ou se ainda estão sendo feitos estudos a respeito da eficácia desse medicamento. Boa tarde. Boa tarde, boa noite aqui. Veja, o Remdesivir é um medicamento que foi desenvolvido para ebola, né? E que foi utilizado inicialmente. Saíram alguns estudos no começo do ano, digo assim, em junho, julho, em que mostrava que havia diminuição na internação, não na mortalidade pelo esse coronavírus. O que a OMS fez a OMS tem um estudo grande que se chama Estudo de Solidariedade, saíram resultados do Estudo de Solidariedade há cerca de um mês, em que havia a constatação, olhando mais de 7.000 pacientes, que o Remdesivir não tinha influência nem na mortalidade, nem reduzia a necessidade de internação. A OMS, então, tem o poder de fazer as guias terapêuticas e fez uma análise de 4 grandes estudos, inclusive o estudo Solidariedade da OMS, mas são 4 grandes estudos que, no total, dá 7.333 pacientes, e esses estudos mostraram que o Remdesivir na verdade, não adiciona nada em termos de redução de mortalidade ou mesmo de progressão de doenças para pacientes com doenças leves. E ele, além de tudo, ele é injetável e é bastante caro, né? Então, a recomendação no momento é de que é contrária ao uso do Remdesivir em qualquer situação de paciente com Covid. Entretanto, a OMS também recomenda mais estudos, em especial em relação nos casos mais leves, e que está recomendando que se continue pesquisa a respeito do eventual uso do Remdesivir. Mas com o conhecimento atual, ele não altera a progressão da doença e ele não altera a internação e não evita a morte. Com tudo isso, como eu estou falando, um medicamento caro e um medicamento que é de uso endovenoso, vai caber aos governos decidir se querem comprar ou não. Face a toda essa evidência que está sendo demonstrada. Doutora Mariângela, eu até falei aqui mais cedo no Visão CNN que até o momento não há algum remédio que tenha eficácia comprovada contra o novo coronavírus. A gente tem tratamentos, obviamente, até das consequências da doença. A gente sabe que em algumas pessoas ele provoca trombos, em outras pessoas ele provoca pneumonia, que pode também ocasionar uma infecção oportunista, uma bactéria, e aí tem que entrar com um antibiótico. Mas eu queria que a senhora confirmasse se realmente é isso que eu tenho lido e visto na imprensa, que não há um medicamento específico ainda para o novo coronavírus, vários estão sendo testados. É isso mesmo? E eu queria que a senhora dissesse se há outros medicamentos também que estão aí envolvidos nessas pesquisas. Não, veja, essa é uma ótima pergunta, porque tem 1.700 estudos de medicamentos diferentes, né? O único medicamento que comprovou até o momento que faz a diferença para reduzir mortalidade é a dexametasona, que todo mundo já no Brasil já conhece esse resultado, para pacientes internados, pacientes em estado grave. Todas as outras medicações específicas, todas elas ainda estão em fase de investigação. Não tem nenhum medicamento no momento que foi comprovadamente eficaz, seja para prevenir a doença, seja para prevenir complicações da doença, sejam medicamentos específicos contra o vírus. Tem alguns que estão terminando os estudos, né, principalmente na área por exemplo, anticorpos monoclonais, né, tem alguns estudos em fase final. A gente deve esperar algum resultado em janeiro, fevereiro do ano que vem. E tem algumas que a gente chama de moléculas pequenas que também ainda está progredindo os estudos, mas no momento é o que você falou. Se você
deu um ótimo resumo da situação atual.